Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. E antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos para Te adorar. Só o Senhor merece toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória, toda homenagem, porque todo o presente, todas as boas dádivas vêm do Senhor, a fonte da luz, da vida. Te louvamos pelas mães que temos. Te louvamos pela eficiência, pela habilidade, pelos talentos que o Espírito Santo deu a cada mãe. Pedimos uma bênção especial para cada uma delas. Pedimos a Tua bênção sobre cada pai, sobre cada criança, sobre cada filho. Que o Espírito Santo se manifeste aqui entre nós, abençoando-nos a todos e iluminando-nos agora ao abrirmos a Tua palavra para estudar. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Mãe é um presente de Deus para você. Todos nós recebemos este presente. Se estamos no mundo é porque temos este presente que Deus nos deu, que é a nossa querida mãe. Hoje é um programa voltado para homenagear as nossas mães. Eu vim especialmente para visitar a minha mãe. Vou passar com ela aí o Dia das Mães. Ela não pôde estar aqui por causa da saúde dela, mas Deus está com ela ali também. Mãe é uma palavra que cativa, irmãos. Mãe é uma palavra doce, amável. Durante o século XIX, várias tentativas foram feitas para reservar um dia especial para as mães. Durante o século XIX. Nenhuma dessas tentativas teve sucesso. Mas, finalmente, Ana Jarvis, lá de Filadélfia, nos Estados Unidos. Ana Jarvis, que nunca se tornou mãe, mas ela iniciou em 1908 uma campanha que acabou cativando o coração do mundo inteiro. E ela conseguiu a aprovação do Dia das Mães, que se espalhou pelo mundo todo. Procurando alcançar este objetivo, ela enviou cartas para milhares de cidadãos e autoridades influentes, apelando para que eles escolhessem e designassem um dia especial para homenagear as mães. Os esforços de Ana Jarvis, eles foram compensados quando no dia 10 de maio de 1913, o Congresso dos Estados Unidos da América do Norte aprovou uma resolução estabelecendo o segundo domingo de maio como Dia das Mães. E desde então, essa ideia foi adotada por muitos países, e o nosso Brasil também. Queridos, o nosso Deus, a nossa Bíblia e o cristianismo, a religião do nosso Senhor Jesus, sempre honraram a mulher, sempre destacaram o trabalho da mãe como algo insubstituível na família humana. Eu quero que você me acompanhe na leitura bíblica que vamos fazer. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, vamos ler aqui os versos que temos aqui em Provérbios capítulo 31, versos 10 a 12. Provérbios 31. Há um tempo atrás, eu li de um teólogo falando que isso que está sendo dito aqui da mãe ou da mulher
Poderia ser dito também da sabedoria, mas eu prefiro ficar com a ideia original de que isto foi escrito primeiramente pensando na mulher, nas habilidades de uma mulher, nas habilidades e talentos de uma mãe. Por isso nós lemos em Provérbios 31 e os versos 10 a 12: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. Mulher virtuosa, Deus me deu uma esposa virtuosa, que é a mãe dos meus filhos. Mas Deus também me deu uma mulher virtuosa, que é a minha mãe. Uma mulher determinada, uma mulher de garra, uma heroína. Ontem eu estava sentado ao lado dela, ao lado da cama, e segurando ali a mão da minha mãe, e pensando quanto esta mão já trabalhou, quanta roupa já lavou, já passou, quantos pães ela já amassou com aquelas mãos. Uma mão que trabalhou muito, que deu muito duro para que nós pudéssemos sobreviver. Mulher virtuosa é a nossa mãe. O coração do marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Minha mãe corria atrás, comprou o terreno onde hoje está a casa. Ela de iniciativa, ela corria atrás, comprava móveis. Ela realmente buscava com todos os esforços suprir as necessidades da família. Ela, a mulher, faz bem para o marido e não mal. Verso 12: todos os dias da sua vida. Diz o verso 13: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Minha mãe, pobre como era, nunca permitiu que eu andasse descalço. A sola do meu pé é muito fina, porque eu nunca andei descalço, e nem de chinelo. Eu sempre não sei andar de chinelo até hoje. Eu só aprendi a andar de calçado, de sapatos. Minha mãe se esforçava para me calçar, para me vestir, para dar o melhor. Por isso, quando eu leio aqui que ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos, é como o navio mercante de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento para a sua casa e tarefa para as suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Nós viemos visitar, morávamos em Itararé, e viemos visitar aqui Telêmaco Borba, os parentes. E minha mãe viu aqui uma cidade dinâmica, progressista, e começou a fazer salgados e doces para vender, e me colocou na rua para vender. Eu já vendia em Itararé os salgados na rua, e então nesse período que nós passamos aqui de férias, ela percebeu que era um bom local para nós morarmos, e foi quando decidimos mudar de Itararé para Telêmaco Borba. Queridos, quando eu leio aqui diz: examina uma herdade e adquire-a, vê o que é melhor para a família e toma as decisões. E o capítulo 31 ainda, e o verso 20: abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Quantas dezenas de colportores se hospedaram na casa dos meus pais? Colportores que dormiam e comiam ali de graça. Queridos, uma casa que abre as portas para o necessitado é porque tem uma mãe, uma esposa, uma mulher que é hospitaleira. Porque quando o marido quer, mas a esposa não quer, não vai acontecer nada. Mas quando a esposa quer, ela faz, abre a sua mão para o aflito, ao necessitado estende as suas mãos. E ainda lemos o verso 23: conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Verso 26: abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo:
muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Queridos, embora o esforço do movimento feminista no mundo, ao longo do tempo, tenha sido de provar que a mulher é capaz de fazer todas as obras femininas e também as obras masculinas, porque hoje o movimento feminista quer provar que a mulher tem condições de fazer com eficiência o trabalho que o homem também faz, como dirigir caminhão, dirigir ônibus, e ser mecânico, e ser piloto de avião, e ir para a guerra, e participar como uma guerreira, como uma soldada. Queridos, não se discute que a mulher pode fazer as tarefas que um homem faz, e pode fazer até mesmo melhor do que ele. Isso não se discute. O que nós queremos destacar é que Deus tem funções específicas para o homem e para a mulher. Não é competir, mas é dividir tarefas. Deus divide tarefas para o homem e para a mulher. Deus dotou a mulher de muita excelência, de muita habilidade. O homem foi criado primeiro, depois a mulher. O que veio depois veio mais aperfeiçoado, com mais habilidade, mais eficiência. No entanto, todos nós sabemos que o propósito de Satanás é desviar a mulher da principal missão de Deus para elas aqui na terra. A missão de ser mãe. Ser mãe não significa dar à luz. Ser mãe significa educar, formar o caráter da criança à semelhança do caráter de Jesus. Nenhum homem, mesmo que se esforce, poderá substituir a mãe no lar e preencher o lugar da mãe, aquele vazio que fica na família quando a mãe se ausenta. Não tem como o homem cumprir com a missão de uma mãe dentro do lar. A mulher pode realizar trabalhos que o homem realiza eficientemente, mas o homem não consegue preencher o lugar da mulher dentro de uma casa. O homem dentro de uma casa, a comida vai queimar, não é? O feijão vai queimar, as coisas vão quebrar, vão se derramar. O homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu me lembro que às vezes que eu fiz o almoço na minha casa, não teve uma vez que eu fizesse o almoço na minha casa que eu não deixasse queimar a comida. Todos os dias queimava. Eu então lavava a panela e arrumava tudo e passava algum bom ar, não é? Algum perfume na casa, para que a minha esposa, quando entrasse, não descobrisse que eu tinha queimado de novo o arroz. Mas não adiantava. Quando ela entrava, ela queimou de novo, não é? Eu disse: queridos, o homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. A mulher faz 3, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Mas, queridos, Deus não quer que a mulher viva estressada, porque embora ela possa fazer muitas coisas ao mesmo tempo, Satanás quer desviá-la da principal missão, que é a de ser mãe. Gênesis capítulo 1, verso 26, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Vejam o que Deus fez e como Deus fez. Gênesis 1 e o verso 26. Vamos ler. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus disse: façamos o homem, em outras palavras, façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, mas isso não quer dizer que nós somos somente fisicamente, intelectualmente, espiritualmente semelhantes a Deus. Não somos iguais, nunca seremos iguais, somos semelhantes. Mas esta semelhança com a divindade não é somente na parte física, espiritual, intelectual, mental, é também na estrutura da família. Existe uma semelhança entre a família divina e a família humana.
Na família divina existe uma hierarquia, na família humana também existe uma hierarquia. Na família divina um não é melhor do que o outro, na família humana também um não é melhor do que o outro. Na família divina, embora exista a hierarquia, um não é mais poderoso do que o outro. Na família humana também existe hierarquia, mas um não é mais poderoso do que o outro. Somente existe hierarquia por uma questão de ordem. Na família divina existe Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, existentes por si mesmos, incriados, onipotentes, oniscientes. Pai, Filho e Espírito Santo possuem a mesma natureza chamada natureza divina. Não existem três naturezas divinas. Não existem três naturezas divinas. Existem três seres pensantes, mas não são três naturezas divinas, é uma só natureza divina, partilhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Da mesma forma, queridos, a doutrina bíblica nos ensina que a família humana também existe uma hierarquia na família humana, mas pai, filho e mãe, a família humana composta por pai, filho e mãe, ela possui uma só natureza, a natureza humana. Uma natureza humana. Queridos, na família humana, pai, filho e mãe, cada um tem funções diferentes. Na família divina, Pai, Filho e Espírito Santo tem funções diferentes. A função do Pai não é a do Filho. A função do Espírito Santo não é a do Filho. A função do Pai, no plano divino de salvar a humanidade, foi dar o Filho para morrer por nós. A função do Filho foi morrer por nós na cruz do Calvário. E a função do Espírito Santo foi distribuir as bênçãos e a graça que nos vem do sangue de Jesus derramado no Calvário. A função do Espírito Santo é aplicar na sua vida as bênçãos de Jesus, imprimir em você o caráter de Jesus. Funções diferentes, trabalhando com um só propósito: salvar o ser humano. E na família humana, Deus também deu para pai, filhos e mães funções diferentes, atribuições diferentes, e cada um deve desempenhar esta função dirigido pelo Espírito Santo. Quando Deus Pai pensou no plano, no projeto de que o Filho de Deus nasceria na terra, Deus disse: ele vai nascer de uma mulher. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando ele nasceu de uma mulher, Deus não escolheu qualquer mulher, ele escolheu a mulher espiritual, consagrada, fiel, submissa a Deus. E foi ela que pegou a mão de Jesus e conduziu-a. Foi ela que ensinou Jesus a ler, a escrever. Foi ela que imprimiu a palavra de Deus na mente de Jesus. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele não nasceu sabendo, ele não nasceu com a Bíblia de cor, ele teve que aprender como todas as crianças aprendem. No livro Desejado de Todas as Nações há um pensamento que diz que quando criança Jesus brincava e pensava e falava como criança. Quando criança, pensava, brincava e falava como criança. E a criança aprende a falar, aprende a andar, a tropeçar, a cair. Jesus era uma criança normal, que teve que aprender todas as coisas aos pés de sua querida mãe, Maria. Eu tenho certeza que Maria não se sentia complexada. Maria não se sentia diminuída na tarefa de ficar em casa educando o seu filho Jesus. Foi um privilégio, foi uma honra, foi uma bênção de Deus educar uma criança para Deus. Mas, queridos, educar uma criança para Deus não foi uma honra somente para Maria, é uma honra para todas as mães. Cada criança que Deus coloca nos seus braços, cada bebê que Ele coloca na sua família, Deus está dizendo: querida mãe, pegue esta criança, eduque-a para mim, mas esta criança é minha. Eu só estou colocando nas tuas mãos para que você eduque esta criança para mim. Todo filho, toda filha, toda criança pertence a Deus. Os filhos são herança do Senhor, colocada na nossa mão. E nós vamos ter que prestar contas a Deus
desta herança que foi colocada na nossa mão. O que nós fizemos com ela? Deixamos na frente da televisão para que matasse o tempo, para que passasse o tempo? Onde é que está a sua criança? Está lá assistindo televisão. Quando a sua criança está assistindo os programas, alguém está educando a sua criança, mas não é você e não é o Espírito Santo. Satanás usa os programas de televisão, Satanás usa os videogames, Satanás usa os desenhos animados, Satanás usa muitas estratégias para deseducar, imprimir nas nossas crianças o caráter satânico dele. E somente uma mãe sábia, dirigida pelo Espírito Santo, pode perceber isso aí e pode arrancar a criança das mãos de Satanás, para imprimir na criança o caráter de Jesus, ensinando a Bíblia, contando as historinhas da Bíblia. Uma mãe se priva de muitas coisas. Minha esposa, quando nossos filhos eram pequenos, ela ia à igreja aos sábados com as nossas crianças, mas ela não comparecia à igreja nos domingos nem nas quartas-feiras. E pessoas perguntavam: cadê a sua esposa? A esposa do pastor não vem à igreja quarta e nem domingo? Eu falo: ela tem crianças. E criança tem que dormir 7h30. Que horas começa o culto? Que horas começa o culto? 8. 7h30 a criança tem que estar na cama? Como é que vai vir à igreja? Então minha mãe, ou seja, minha esposa, ela ficava em casa. Ela fazia o culto com as crianças e colocava as crianças para dormir. Quando eu chegava do culto, quando eu chegava em casa, era 9h30, 10 da noite. Meus filhos já estavam dormindo, mas eles tiveram o quê? O culto deles. Mas no sábado, toda a família vinha à igreja, meus filhos vinham à igreja. Quando eles foram crescendo, e eles já iam dormir um pouco mais tarde, então eles passaram a frequentar os cultos de quartas e domingos também. Queridos, uma mãe se priva muitas vezes de uma festa, e mesmo de um culto na igreja, porque ela tem que colocar ordem, ela tem que ensinar a criança a formar hábitos. E hábitos você forma quando você faz sempre. Se você quebra, é difícil formar um hábito, mas é fácil quebrar o hábito. Quando você tem visitas em casa, hoje tem visitas em casa, hoje você fica até 11 da noite ou meia-noite, quando os adultos forem dormir, você vai. Não se quebra hábito. Os hábitos não podem ser quebrados. Jesus aprendeu aos pés de Maria. O Espírito Santo usou Maria. E o Espírito Santo usa mães que pedem a unção do Espírito Santo. Mães controladas pelo Espírito Santo. Elas vão funcionar dentro da casa como sendo o Espírito Santo dentro da casa. Dentro da família, a pessoa que mais perfeitamente representa as ações do Espírito Santo e as funções do Espírito Santo é a mãe. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo consola. Quem é que consola dentro de uma família? Quando a criança cai, quando a criança se machuca, quando uma criança está triste, aborrecida, quem é que é a consoladora dentro da casa? A mãe. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos corrige. E quem é a corretora dentro da família? Quem corrige? A mãe corrige. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. E quem é que pega uma criança e fica falando: você fez errado, você tem que ir lá e pedir perdão para o seu irmãozinho, você machucou o seu irmãozinho, você tem que pedir perdão? Quem é que faz esse trabalho de convencer a criança de uma coisa ou de outra? A mãe. A mãe cumpre com as missões, com as funções que o Espírito Santo tem. Por isso o Espírito Santo usa poderosamente as mães. Eu costumo dizer: mães dentro de um lar é o Espírito Santo dentro do lar. Queridos, a realização de Maria foi ver Jesus pregando, salvando almas. Eu posso ver que a minha mãe, ela se realiza quando eu estou pregando, quando eu estou salvando almas. Eu não sei se a minha mãe já deu estudos bíblicos alguma vez para alguém. Eu não sei se ela já teve o privilégio de levar uma pessoa às águas batismais. Mas o filho dela,
que foi educado por ela, já levou milhares aos pés de Jesus. Já deu milhares e milhares de estudos bíblicos. Queridos, a realização de uma mãe é ver o quê? Deus usando o seu filho. Desde pequeno eu ouvi a minha mãe falando: você foi dado para Jesus. Você foi dado para Jesus. Você é de Jesus. Que influência isso tem na mente de um menino, de uma menina? Uma poderosa influência. Eu conheci um jovem, hoje ele deve ter seus mais de 30 anos. Um jovem da África, que morou conosco em casa. Morou um tempo conosco. E queridos, ele disse: quando eu nasci eu fui dedicado aos demônios, lá na África. E o feiticeiro disse que a pessoa que se casasse comigo iria morrer. E eu disse para ele: Christophe, o nome dele. Christophe, esqueça isso. Jesus te ama. Estudamos a Bíblia com ele. Ele foi batizado como membro da Igreja Adventista. Mas ele não conseguia tirar da mente dele o fato de ele ter sido dedicado aos demônios. Ele não conseguia apagar a luz, ele não dormia à noite de pavor. Quando dormia, dormia com a luz acesa. Queridos, isso não saía da mente dele. Ele se tornou um mendigo. Ele dorme na rua. Ele não conseguiu se libertar. Porque quando criança, ele foi dedicado a quem? Aos demônios. Isso era repetido para ele. Quando eu o conheci, uma das primeiras coisas que ele me falou foi isso: fui dedicado aos demônios, quem se casar comigo vai morrer. Que influência teve na minha vida quando minha mãe dizia: você pertence a Jesus. Eu dei você para Jesus. O seu nome Samuel é porque eu dei você para ser de Deus, como Ana deu Samuel para ser de Deus. Isso ela repetiu. Isso ficou na minha mente. Embora eu não quisesse a princípio ser pastor, mas isso não saía da minha mente. Queridos, que influência santa uma mãe pode exercer sobre um filho quando ela é controlada pelo Espírito Santo. Você pode salvar o seu filho. Você não somente aconselha o filho, você age. Minha mãe não só me aconselhava, mas ela me arrancou de onde eu estava, me tirou de um lugar onde as amizades estavam me levando para o caminho mau. Ela disse: você vai para um colégio internato, um colégio adventista internato. Eu disse: eu não vou. Ela disse: você vai. Mãe não só ora e aconselha, mãe age. A mãe pega o filho e o leva, porque ela manda no filho, é filho dela, e ela dá o filho para quem ela quiser. Vejam, querida mãe, a influência e o poder que Deus revestiu você. Minha mãe está completando 88 anos de idade. Lavava roupa, passava roupa, limpava. Eu me lembro que quando eu estudava na escola adventista de Itararé, meus pais não tinham dinheiro para pagar a escola. Minha mãe limpava as salas de aula para pagar a minha escola. Quando mudamos para cá, para Telêmaco, minha mãe trabalhava na escola. Primeiramente lá na Harmonia. Todas as madrugadas, no escuro, ela saía aqui de Telêmaco e atravessava com um bondinho, ia trabalhar lá na escola da Harmonia. Veja o trajeto que ela fazia, indo e voltando a pé, todo dia, o dia todo. Queridos, quanto trabalho, para quê? Para salvar os filhos, para educar os filhos, para pagar uma escola cristã para os filhos. Abraham Lincoln disse assim, falando da mãe dele, Abraham Lincoln disse: tudo quanto eu sou, tudo que eu espero
ser: devo à minha angélica mãe. O melhor presidente dos Estados Unidos foi Abraham Lincoln, o mais famoso. Ele disse: tudo que eu sou e tudo que eu espero ser, eu devo à minha angélica mãe. E no Lar Adventista, página 240, nós lemos assim: depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. Qual é a maior força conhecida na terra depois de Deus? O poder da mãe. Só que muitas mães não estão conscientes deste poder que elas têm nas mãos. Você tem que ter consciência do poder que Deus a revestiu. De acordo com a declaração que encontrei, vendo sobre a história dos reis da França, a França teve 69 reis ao todo. Porém, destes 69 reis, somente 3 reis foram amados pelo povo francês. E esses 3 reis que foram amados pelo povo, foram os únicos que foram educados pela própria mãe. Todos os outros foram educados por tutores. É diferente quando uma criança é educada pela mãe. Satanás não desistiu, queridos pais, queridas mães. Satanás não desistiu ainda dos seus planos de arrumar um monte de trabalho para as mães. Esses dias eu estava visitando uma família e a mãe desta família disse: eu preparei as minhas filhas para serem esposas e mães. Ensinei-as a cozinhar, ensinei-as a fazerem as coisas da casa, eu as preparei para serem esposas e mães. Parece que isso já não está mais na moda. Preparar filhas para serem o quê? Mães e esposas. Porque as pessoas se casam sem saber cozinhar um arroz, sem cozinhar um feijão, não sabem nem fritar um ovo. As mulheres precisam aprender a ser mães e esposas. Mas quem não quer que a mulher aprenda a ser mãe e esposa? Satanás não quer, porque a família vai ser um desastre. O marido vai passar fome, as crianças vão viver anêmicas. Porque mães que estão despreparadas, não sabem como educar. Por isso, meus queridos, Satanás arruma um monte de trabalho para as mulheres. E se você não é mãe, você pode fazer um monte de trabalhos. Mas se você é mãe, você não pode fazer um monte de trabalhos. Você tem que fazer primeiramente o trabalho que Deus lhe deu. E se sobrar tempo, quando a sua criança estiver na escola, e você então estiver com o tempo livre, então você pode trabalhar nisso ou trabalhar naquilo. Mas voltando a criança da escola para casa, se a sua criança chega de volta da escola, chega em casa ao meio-dia, é a hora de você já estar em casa ao meio-dia. Nunca uma criança deve voltar da escola para casa e achar a casa vazia. Ela volta para casa e o que ela fica? Ela fica lá. Ele chega meio-dia, 1h da escola, e eu chego do trabalho às 6, e o que a sua criança fica fazendo? Sozinha, dentro de casa. Sozinha? Não, Satanás não deixa a criança sozinha. Satanás não deixa as crianças sozinhas. Está certo? Ele arruma o que a criança fazer. Mente desocupada, ou com a televisão, ou com os videogames. Queridos, é um trabalho muito sério de educar nossos filhos para Deus. Não deixando que os nossos filhos vão na casa do vizinho. Não deixando que eles durmam fora de casa. Não deixando que um amigo durma na casa, no mesmo quarto. São coisas tão sérias que as pessoas não prestam atenção. Por isso existem tantas crianças abusadas. Por isso existem tantas crianças homossexuais. Porque são abusadas primeiramente dentro de casa. Porque são abusadas por aqueles que você menos desconfia. Porque você acredita, você deixa o seu filho sair. Você se sente tranquila sabendo que o seu filho está dormindo na casa de alguém? Queridos, não foi o plano de Deus assim. Seus filhos não podem sair debaixo dos seus olhos. Meus pais saíam me buscar na rua, aqui nesta cidade. Se eu não chegava em casa, e eu já tinha meus 16 anos,
Se eu não chegava em casa às 10 da noite, meu pai saía pelas ruas atrás de mim. Há um chamado de Deus para que as mães de Israel não olhem com menosprezo a tarefa designada por Deus de serem mães. Não estamos sugerindo que as mulheres mães não possam fazer outra coisa. Podem fazer outra coisa, desde que não interfira na educação dos filhos. No livro Lar Adventista, página 231, nós lemos: o rei em seu trono não tem uma função mais elevada do que a mãe. E ainda, na página 231 do Lar Adventista, diz que a mãe é a rainha do lar. Um anjo não desejaria missão mais elevada do que a de ser mãe. Mas Deus não deu essa missão para os anjos, deu para as mães. Um certo pastor foi visitar uma família da igreja, membros da sua igreja, ali na zona rural de Nova York. E o pastor ficou muito impressionado com a inteligência e boa conduta de um menino da família, que tinha 4 anos de idade, o menino. Muito esperto, muito inteligente, o menino de 4 anos. E o pastor disse: eu logo descobri o segredo daquele menino ser tão inteligente e conhecer tantas coisas. Descobri a razão. A mãe dele estava na pia da cozinha, lavando umas complicadas peças de desnatadeiras. Eles moravam numa fazenda, então eles desnatavam o leite, faziam manteiga ou faziam queijo, não é? Ela estava lavando as peças de uma desnatadeira. Quando o menino de 4 anos chegou na pia com uma revista na mão e disse: mamãe, o que é isso aqui? Aquela mãe que estava lavando as peças da desnatadeira parou, enxugou as mãos, se assentou numa cadeira, colocou o menino no colo e gastou 10 minutos respondendo a pergunta do menino. E o menino então saiu correndo brincar. E o pastor disse: agora eu descobri por que este menino é tão especial, tão inteligente, tão bem educado. Porque você gastou 10 minutos, parou com o trabalho que estava fazendo e gastou 10 minutos para responder uma pergunta que ele fez. E aquela mãe disse assim: pastor, eu vou continuar lavando desnatadeira o resto da minha vida, mas jamais desejo que meu filho venha até mim e me faça pela segunda vez a mesma pergunta. Por isso eu gastei 10 minutos para responder. Uma resposta bem explicada, bem dada, é para sempre, irmãos. Queridas mães, a tarefa de uma mãe, diz no Ciência do Bom Viver, página 378. Veja o que está escrito no livro Ciência do Bom Viver, página 378. Nenhuma outra obra se pode comparar à de uma mãe. Ela não tem como artista de pintar na tela uma bela forma. Uma mãe não tem como escultor de cinzelar uma forma no mármore. A mãe não tem como um escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras. A mãe não tem como um músico exprimir em melodia um belo sentimento. Porém, cumpre à mãe, com auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. Cumpre a você, mãe, gravar na mente da criança a imagem de Deus. A criança vai amar a Deus ou odiar a Deus, depende da forma como você revelou Deus para ela. A mãe é a rainha do lar. Os filhos são súditos, trabalhando para a mãe. Não é a mãe que trabalha para os filhos. É a mãe que dá as ordens. Você tira a mesa, você arruma as camas, você lava o banheiro, você isso, você aquilo. A mãe distribui os trabalhos. Não é ela que se mata trabalhando para os filhos ficarem na televisão ou jogando bola. E ela se matando para aprontar tudo. A mãe não é a empregada dos filhos. A mãe é a rainha do lar. E o marido tem que honrar a esposa que tem, para que os filhos também a respeitem.
O marido volta de casa, se assenta na frente da televisão, e os filhos se assentam perto dele, e a mulher lá, suada e atarefada e esgotada de tanta coisa para fazer, e todo mundo sentado vendo televisão e ela trabalhando sozinha. Querida mãe, você não é empregada da família, você é a rainha do lar. Bota o marido para trabalhar, bota os filhos para trabalharem. Os filhos devem ser ensinados a considerar a mãe não como escrava. Martha Johnson conta a história de uma mãe que resolveu deixar seu emprego para passar mais tempo com a filha. A filhinha reclamava, Rosemary, o nome da menina, reclamava que a mãe não tinha tempo para ela. E ela disse para a filhinha, a mãe disse para a filhinha: olha, filha, eu vou deixar o meu emprego para passar mais tempo com você, mas eu tenho que dizer para você uma coisa: a mãe não vai ter mais o dinheiro que tinha antes. Então eu não vou poder mais comprar tantos vestidos como eu comprava, tantos brinquedos como eu comprava. E a Rosemary disse: mamãe, eu prefiro você. Eu prefiro você. Deus fala para cada mãe, dizendo: tome esta criança, eduque-a para mim, forme-lhe o caráter polido, semelhante ao de um palácio, para que ele possa brilhar eternamente nas cortes do Senhor. A obra da mãe é para o tempo e é para a eternidade. Certa vez alguém pintou um quadro. Esse quadro era o quadro de uma cozinha, porém no quadro da cozinha existiam anjos que estavam ativamente empenhados em lavar pratos e cozinhar. Tudo era feito com muita graça celestial, que aqueles que olhavam para aquele quadro esqueciam-se de que chaleiras eram chaleiras e de que pratos eram pratos. Eles notavam apenas quão atrativos podem se tornar os mais humildes deveres. Porque uma mãe tem que saber do valor dos alimentos integrais. Uma mãe deve saber do valor que existe nas verduras e nas frutas, das propriedades das vitaminas, daquilo que realmente é nutritivo. Uma mãe precisa saber do valor da água e do consumo da água. Uma mãe tem que se esmerar e se aprofundar no conhecimento de nutrição, de fisiologia, para poder ensinar para as crianças da forma correta o que é sexo. Queridos, por mais insignificantes que pareçam ser os deveres de uma mãe, o cuidado de uma criança, na realidade, aos olhos de Deus, é a maior tarefa, é o maior trabalho na face da terra. No livro Lar Adventista, página 235, diz que enquanto o marido é missionário lá fora, a mãe não é menos missionária dentro de casa. Eu me lembro de uma esposa, de uma mãe muito missionária, que chegou para o pastor e disse: pastor, eu gostaria que você me desse algum campo missionário, algumas famílias para eu dar estudos bíblicos. E ele perguntou: quantos filhos você tem? Ela disse: eu tenho 6 filhos. Ele disse: volte para casa e comece a dar os estudos bíblicos. Volte para casa e comece a dar. Eu não vou te dar outro campo missionário. Você tem um grande campo missionário. Eu não posso te dar outro. É o maior campo missionário que Deus deu para as mães. É a família. Sua obra é sagrada e importante. As lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos da sua vida, irmãos, tem mais que ver com a formação do seu caráter do que tudo que ela aprende depois dos 7 anos. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu só fui para a escola aos 8 anos. E o que eu fiz até os 8 anos? Trabalhava em casa, minha mãe sempre me fez trabalhar, vender coisas na rua para ajudar a sustentar a família. Mas, queridos, hoje as crianças vão muito cedo para a escola e recebem muito cedo a influência externa, aprendendo palavrões, aprendendo maus costumes de coleguinhas, coisa que esta criança não está preparada para ver, nem ouvir e nem ver.
E a criança chega em casa falando umas palavras, com umas atitudes, falando: onde é que você viu isso? O princípio bíblico, irmãos, é isolar para poder educar. Qual é o princípio bíblico? Isolar para poder educar. Só que a televisão não deixa você isolar a criança. Há famílias que moram em fazendas, em chácaras, distantes da cidade. E quando eu visito, descubro que lá, a quilômetros e quilômetros da cidade, lá é o mesmo programa, é a mesma droga da televisão, estragando a vida das crianças. O que adiantou? Não adiantou nada. Porque a pessoa se afastou das cidades, mas levou a cidade junto com eles. Nós temos que criar leis dentro da casa. E a principal e uma boa lei é não ter televisão, irmãos. Não ter. Não colocar na mão do seu filho aquilo que seja uma tentação. A internet tem coisas boas, mas tem coisas terríveis. E a criança não tem discernimento para ficar escolhendo o que é bom ou o que é ruim. Os 7 primeiros anos, irmãos, a criança recebe a orientação que vai formar a personalidade e o caráter dela. Estejam certas, queridas mães, e disciplinem seus filhos durante os 3 primeiros anos. Quantos anos? Os 3 primeiros anos. Não lhes permitam formar desejos e vontades. Crianças com 2, 3 anos, cheias de vontade própria. Porque eu não quero isso, eu não quero aquilo, não como isso. Ah, ele não gosta disso. A criança vai gostar do que você gosta. Eu me lembro que a minha filha tem um menino de 1 ano e meio. E ele ainda não sabe que existe açúcar ainda. O meu netinho, o Logan, ainda não descobriu que existe açúcar e nem sal. Às vezes minha esposa diz para a minha filha: Evelyn, você não pôs nada? Ele está comendo esse arroz, esse feijão, mas não tem sal, não tem nada. A Evelyn olha para minha esposa e diz: mãe, ele ainda não sabe que existe sal no mundo. Um dia ele vai descobrir, mas por enquanto ele ama comer assim. Comer abacate, ninguém pode comer abacate perto dele, porque ele para de comer o que ele está comendo, é ele que é o abacate. Eu como abacate todos os dias. Então a minha filha, quando eu estou na casa dela, ela diz: pai, vai comer longe dele, porque senão ele não vai comer mais nada aqui, porque ele vai querer comer o abacate. Mas ele come o abacate como? Sem açúcar, sem sal, sem mel, sem nada, só o abacate puro. Queridos, nós formamos o paladar dos nossos filhos. Nós formamos o paladar dos nossos filhos. Nós é que vamos no mercado e fazemos a compra. Então, se existe refrigerante dentro de casa, a culpa é de quem? Do pai e da mãe. Se existe açúcar branco dentro de casa, a culpa é de quem? Do pai e da mãe. Se existe Coca-Cola dentro de casa, a culpa é de quem? Do pai e da mãe. Cheio de bugigangas, irmãos, cheio de doces, que só estraga a saúde dos nossos filhos, diminui o sistema de imunidade deles, a resistência do organismo. Pais e mães têm que se unir na educação dos filhos e fazer uma oração ajoelhados antes de irem para o mercado. Se ajoelham, falam: ó Senhor, nós vamos entrar num terreno muito perigoso agora. Nós estamos saindo de casa em direção ao mercado. Ó Senhor, muita coisa nos espera lá. Por favor, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos andar por todos aqueles corredores e não pegar aquilo que não presta. Que o Senhor nos ajude a escolher de acordo com o teu gosto, de acordo com a tua vontade. Ó, meus queridos, vocês vão entrar no mercado e vão sair com o carrinho vazio. Porque quando, fora a seção das frutas e verduras, irmãos, tirando a seção da fruta e das verduras, as outras seções são só produtos fabricados, pré-fabricados, enlatados, conservas. Nós não precisamos nada enlatado, sabia?
Nós não precisamos nada enlatado. Agora, nós pais tomamos a decisão pelos nossos filhos. Se você já esperou até que as crianças completassem 3 anos de idade para lhes começar a ensinar o domínio próprio, a obediência, procurem fazê-lo agora, embora seja muito mais difícil. Eu quero terminar lendo para vocês a carta de uma mãe. Aliás, a carta escrita sobre a mãe mais severa do mundo. O título em cima da carta diz assim: a mãe mais severa do mundo. Na primavera de 1970 foi publicada num jornal essa história. Não era bem uma história, é uma carta aberta, e eu quero ler a carta. Começa assim: quando criança tive a mãe mais severa do mundo. Enquanto outras crianças comiam doce na primeira refeição, ela me fazia comer cereais, ovos e pão torrado. Minha mãe insistia em querer saber onde estivemos. Você diria que nós estávamos numa prisão. Minha mãe queria saber quem eram os nossos amigos e o que estávamos fazendo. Quando dizíamos que iríamos nos ausentar de casa durante 1 hora, ela fazia questão de que chegássemos no prazo ou antes do prazo marcado. Lamento ter que admitir, mas realmente a minha mãe teve coragem de transgredir as leis que regulam o trabalho das crianças. Ela nos fazia trabalhar em casa. Tínhamos que lavar os pratos, arrumar as camas, aprender a cozinhar e fazer toda espécie de trabalhos. Creio que minha mãe ficava a noite toda acordada, imaginando coisas para fazermos no dia seguinte. Ela insistia sempre em que falássemos a verdade, toda a verdade, coisa alguma a não ser a verdade. Quando entramos na adolescência, ela se tornou mais ativa ainda. Se tornou quase insuportável. Nada de buzinas tocando em frente de casa para sairmos correndo. Mamãe exigia que os nossos namorados viessem conversar conosco dentro de casa. Eu estava esquecendo de mencionar que enquanto as minhas amigas já namoravam com a idade de 12 e de 13 anos, minha antiquada mãe se recusava a permitir que eu namorasse antes dos 15 ou 16. E a sua palavra não voltava atrás. Tenho que confessar que a minha mãe foi uma negação como mãe, pois nenhum dos filhos foi preso até hoje. Nenhum dos filhos espancou o seu cônjuge até hoje. Todos os meus irmãos serviram ao governo do seu país voluntariamente, sem protestar. Tomando isto por base, estou procurando criar os meus filhos. Vocês veem? Agradeço a Deus por me ter dado a mãe mais severa do mundo. Assinada a carta, outra mãe. Queridos, não adianta você querer ser boazinha para a sua criança e permitir ele fazer ou comer ou ver coisas ruins. Não seja boazinha, seja boa. O bom é aquele que corrige e que discerne o bem e o mal. Lembrem-se de Ana, aquela mulher que dedicou Samuel para Jesus. Lembre-se também da Virgem Maria, que educou Jesus para ser o nosso Salvador. Lembre-se de Isabel, que educou João Batista para ser o maior daqueles nascidos de mulher. Que os seus olhos, querida mãe, se demorem em Maria, uma mulher agraciada por Deus. Que os seus olhos se demorem em Joquebede, que educou Moisés para ser o líder e libertador do povo de Israel. Vá até Deus, querida mãe, querido pai, vá até Deus e faça esta oração: ensina-me, Senhor, o que devo fazer por esta criança. Depois de Deus, o poder da mãe é o maior poder conhecido na face da terra. Que Deus te abençoe, querida mamãe, e queridos pais, queridos filhos. Que a graça de Deus repouse sobre vocês. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.